amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação, num episódio especial, o último season finale da temporada 2025. E para levar esse episódio, a gente sempre faz um season finale com alguma temática especial. Hoje nós temos um episódio mais do que especial, porque consegui reunir essa equipe titânica aqui com todos os nossos comentaristas reunidos aqui para fazer esse último programa de 2025 do Talk to Biz, onde nós vamos falar sobre os destaques do ano, os destaques positivos, negativos, enfim, cada um dos nossos amigos aqui e eu também, cada um de nós vai trazer os seus destaques, portanto é um episódio mais do que especial. Temos aqui na casa, vou começar aqui pela ordem que está aparecendo aqui na minha tela, né? Pela ordem que está aparecendo aqui na minha tela, logo abaixo de mim, nosso garoto prodígio, não tão garoto assim, né? Renan Peixoto, nosso jornalista da tecnologia. Doutor Renan, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, meus amigos aí. Hoje realmente, Garcia, juntamos aqui, como diria o Jovem Nerd, o time de ouro, né? Os campeões, para fazer esse último programa aí. A gente dá um... Acho que o legal foi isso, né? Acho que talvez um pitaquinho de cada um vai ficar legal, né? Vai ficar diferente, a gente sempre ouvindo agora os comentários aqui de cada um, e acho que tem tudo para ser um programa bem legal mesmo, bem interessante. Que se repita, né? Vamos torcer que a nossa audiência goste e que a gente possa... Com certeza, Renan. Bom, no meu vídeo aqui, à direita, nosso mestre do marketing digital, José Telmo. Telmito, bem-vindo. Bem-vindos a todos, obrigado. Salve arrobas, estamos aqui mais reunidos. Hoje é como se fosse o podcast da festa da firma, onde todo mundo se reúne, o Dream Team do trabalho remoto, né? Aqui reunidos remotamente para a gente festejar, sobrevivemos a 2025 e o que virá, né, senhores? Obrigado por esse convite. Ô, Telmo, até que você deu uma boa ideia, cara. Poderia ser o último episódio do ano, casos de festa da firma. Porque a festa... A festa da firma é sempre, né, quase um evento mitológico no mundo corporativo. Compete com os atrasados do Enem. E sempre tem causos maravilhosos, né? Eu lembro de um programa que a gente gravou, vocês vão lembrar disso, o Ítalo não estava nessa ainda, mas vocês dois estavam. Lembra lá aquela temporada, lá 2013, do Talk to Business? Que lá vem história. Que a gente gravou um programa chamado assim, Como Trabalhar com um Chefe Idiota, lembra dessa? Maravilhoso. Caramba, temos que resgatar essas coisas. A capa era o Steve Carell do The Office, né? E a gente trouxe vários causos, né? Da nossa vivência, do mundo corporativo. Esse programa ele é antológico. Então, é uma boa ideia também, pra gente reeditar aí. Né? Agora vai ser uma IA, né? Agora o chefe é uma IA. Não é ainda, Thelma. Vamos. Eles só estão botando a culpa. Eles só estão botando a culpa na IA, Thelma. A IA, na verdade, é que tem as costas largas. Mas o ser humano, Thelma, você tem que olhar pelo lado da psicanálise. O ser humano tem um ego maravilhoso, cara. Então o cara não vai deixar que uma IA tome a decisão. Ele pode até não confiar na própria decisão e puxar a informação pela IA, mas a decisão vai ser dele. A IA é o teste de ferro. Aí, exatamente. Tem as costas largas dessa IA. Se a decisão for boa, a decisão foi dele. Se a decisão foi ruim, provavelmente foi da IA. Aí foi o ChatGPT, que, porra, não deveria ter confiado. Alucinou novamente. Vamos falar muito de IA no programa de hoje, né? Não sei se como os melhores ou os piores do ano, mas também temos aqui, nesta bancada virtual, hoje, nosso querido amigo do Coin2Biz, Ítalo Cassini. Ítalo está conosco nessa festa da firma aqui do canal. Ítalo, muito bem-vindo. Opa, valeu. Eu agradeço mais uma vez aí a participação, o convite para participar do programa. Vamos comentar aí, vamos conversar sobre o que foi de bom, o que foi de ruim.
nossas previsões aí. Vamos comentar, vamos fazer aquela resenha legal. É isso. Bom, nosso objetivo aqui hoje, só para contextualizar, né? Realmente é o programa de final de ano, final de temporada mesmo. Estamos aqui segunda-feira, dia 29 de dezembro, reunidos às 9 horas da noite, às 21 horas, para bater esse papo aqui, para gravar esse conteúdo que vai ao ar no último dia do ano, dia 31 de dezembro, às 6 horas da manhã. Tá no ar esse último episódio do Talk to Biz. E a ideia aqui é, como sempre a gente faz o último episódio do ano, um episódio comemorativo. A gente fez, se não me falha a memória, aí Renan e Thelma me lembrem aí, mas no ano passado a gente falou sobre cultura pop, foi isso? Não, ano retrasado nós falamos sobre cultura pop. E no ano passado, cada um trouxe um destaque positivo e um destaque negativo do ano. Eu acho que foi mais ou menos dessa ordem. Né? Isso aí. E tradicionalmente a gente faz sempre os programas de previsão. Então a gente fez o programa de previsão do Coit2Biz, previsões para 2026. A gente acabou não gravando do Tech, né, Renan? Com as previsões de tecnologia para 2026. Mas porque o calendário ficou apertado esse ano. A gente fez aquele último programa do streaming, né? Sim. E acabou sendo o último programa do Tech da temporada. Portanto, hoje, senhores, vamos trazer aí quais foram as nossas percepções sobre 2025, o que teve de destaque aí. Como eu disse, pode ser um destaque positivo, pode ser um destaque negativo. Agora eu pergunto aos senhores, quem quer começar? Ou vamos tirar aqui no John Kempo? Não, eu posso começar aqui, então, enquanto vocês estavam falando, por incrível que pareça, eu lembrei de uma coisa que vamos lá falar, e aí pegando um pouco da carona do último programa, né? Foi bem interessante, a gente fez a questão do streaming, que a gente até antes, depois que a gente gravou, a gente ficou, e aí, agora Paramount vai entrar, não vai entrar, como é que vai ser? Vamos esperar, não vamos, não vai, falar lança, porque pelo visto não vai mudar nada. E a princípio realmente nada mudou. E aí até que a gente estava falando dessa questão de notícia, né? E que eu vi, achei bem interessante, por sinal, foi que a Bloomberg, ela entrevistou cerca de 700 profissionais da indústria de Hollywood e perguntaram, né, assim, né, direto, quem você prefere que fique com a Warner, né, a Netflix ou a Paramount? E por incrível que pareça, eu até achei um pouco, assim, surpreendente, que a Netflix levou 51% dos votos, né, na verdade a Paramount teve 37%, e 10% disseram que preferem que a Warner tenha algum outro comprador, né? Então, assim, acho que realmente não esperava, talvez, esse número tão alto, assim. E o mais interessante é que tem algumas... Eles foram destrinchando algumas coisas, que foi assim, qual foi, no caso, qual seria a principal preocupação, né, com o futuro da Warner? Então, alguns disseram que se preocupam com a interferência da família Ellison, né, que é o novo CEO da Paramount, outros com a incerteza quanto ao envolvimento do Oriente Médio, uma impossível acordo com a Warner. E a gente já vai um pouco mais a fundo, tem, né, um fundo de investimentos do Oriente Médio que poderia entrar nessa jogada junto com a Paramount, porque, né, também tem uma questão ali. Os próprios, né, hoje estão dizendo que teriam interesse de realmente ser mais interessante levar, a Netflix levar, né? Então, até depois tem algumas das outras perguntas, ele fala assim, qual o melhor serviço de streaming para se trabalhar, né? Então, dos 700 profissionais, 231 escolheram a Netflix e logo em seguida a HBO Max, né? Então, assim, acho que já mostra um pouco de como o mercado vê um pouco dessa fusão e como isso vai afetar o mercado daqui, provavelmente, chutar aí uns 2 anos até isso daí esteja de fato tudo completamente regulamentado aí pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos. Então, realmente foi um dado que eu não esperava, assim, baseado em tudo que a gente estava vendo, né? É engraçado que, né, eu também esperaria que os camaradas fossem optar pela Paramount, né, por ser uma empresa mais tradicional no setor, mas talvez eles que estão lá próximos, né, tenham outras referências e a Netflix talvez se coloque como uma empresa mais inovadora, sei lá, que tenha políticas internas
melhores, né? Pode ser um pouco disso, né? Pode até parecer simples e mais óbvio, mas geralmente esses acionistas, cara, o pessoal todo, eles são pessoas que eles entendem um pouco, têm minimamente um pouco de conhecimento. Então, galera que já tem pelo menos um percentual considerável, eles sabem o que é isso, então sabe que de repente, por mais até que eles comprem naquele momento, depois a ação cai e tal, então tem toda uma questão cíclica com relação a isso. Então, talvez eles entenderam que se a Netflix comprar, a tendência é que automaticamente as ações vão subir e é isso que importa. Que, na verdade, é uma empresa de tecnologia, né? Então, sim, meio não mal... deixa de ser, né? Quer dizer, mas acho que talvez entretenimento, tecnologia, né? Então, assim, porque assim, é uma aposta no sentido de que, cara, hoje ela tá mal das pernas, mas fechando aí 2025, eu vi até uma notícia essa semana, foi um dos melhores anos da Warner no cinema, assim, depois de um longo período, né? Então, assim, a DC também, com a questão que eles fizeram os filmes e tudo mais, então acho que já começaram a ver que talvez a coisa começou a ir por um caminho, né, que vai... Enfim, a gente até falou isso no programa, né, que a gente entrou num debate falando da questão do... O próximo passo tá, beleza, mas não é só isso. E as salas de cinema, como é que isso está sendo olhado? Como é que você precisa olhar entrar um pouco nessa discussão também. Eles fizeram um investimento aí naquele rapaz, né? Rapaz não, o James Gunn, né? Mas ele fez um lançamento muito bom aí do filme do Super-Homem. Não sei se vai conseguir manter o hype. Eu tava vendo um episódio do Braincast, a gente acaba sempre citando o Braincast aqui, né? Mas é um bom podcast pra galera ouvir também. É um excelente podcast, na verdade, referência. E estavam falando do desafio do cinema nacional, né? E aí acaba falando do problema das salas de cinema, que foi algo que a gente comentou naquele episódio. E o problema das salas de cinema é mundial, né? Não é só aqui. Aqui o cinema é caro, tem as nossas próprias características, mas o problema das salas esvaziadas, isso é no planeta inteiro, porque muita gente acaba optando por esperar sair no streaming, né? Tá disponível em outro serviço. E uma das saídas é você criar o tal do efeito FOMO, né? O Fear of Missing Out, quer dizer, criar um movimento tão forte ali em relação a um novo filme que a galera vai querer assistir no cinema só para não perder o timing, não levar um spoiler na cara, ou não tá fora da conversa, tá todo mundo falando. Então, né, muito provavelmente esses blockbusters mais agressivos, né, em marketing. Então, exatamente, aí é que tá, né? Acho que talvez isso é bom e ruim, porque quem vai olhar para isso, mas são os grandes blockbusters que tem ali orçamentos absurdos. Então, assim, para um filme normal, talvez isso não vai pegar, vai continuar sendo a questão ainda do boca a boca, dos comentários em redes sociais e tal. Então, assim, é um caminho, mas eu acho que hoje é o que já é meio que feito hoje, né? Então, eu acho que o principal hoje cara, como é que está dentro das salas de cinema? Acho que quem aqui do nosso grupo foi o cinema recente, talvez tenha visto que, cara, hoje você tem muita interrupção, muita gente falando. Eu particularmente gosto de filme legendado, eu acho que isso é um pouco menos pior, porque, né, como a legenda ali, você tem que ter uma atenção para você ler o que você está sendo falado, mas quando é dublado, menos. Então, tipo, parece que aí, como você tem a dispersão, e hoje, baseado tudo em tela, a gente tem essa dispersão, né? Isso se aplica dentro da sala de cinema também. Então fica ruim, porque você vai para o cinema para prestar atenção no filme. E aí a sociedade já vai para um caminho que já é tudo, né, feito para você não prestar atenção numa coisa só, né? Então, existe esse problema aí. Precisaria ter algum tipo de atrativo, né, de experiência a mais do que a gente tem hoje, né? Óbvio que não é todo mundo que pode ter uma sala de cinema dentro de casa, não é isso. Mas a comodidade de você assistir o filme em casa e ter uma ótima experiência nas TVs atuais, smart, exatamente. Hoje em dia é colocado na balança, né? Não é como antigamente que a gente tinha que esperar sair um cassete ou um DVD. Hoje em dia
as pessoas colocam na balança, né? Se não tiver alguma coisa de experiência a mais, eu não sei, algum outro tipo de atrativo a não ser só o filme, né? Porque hoje você vai no cinema, você tem aquela pancada que você já tem que morrer ali na pipoca, mais o ingresso, é capaz de você sentar numa posição da sala de cinema, dependendo da sala de cinema, que não é tão confortável assim, né? Aí, dependendo da sala de cinema, a experiência também não é tão boa como assistir numa tela, né? É a questão de experiência mesmo, qualidade visual, né? Hoje, para você assistir um filme numa qualidade que supera uma TV em casa, qualquer TV hoje vendida Smart, você tem que ir no IMAX, que é para você ter por exemplo, um sala do tipo IMAX, né? Tem outros tipos. Não, e aí... Por causa do áudio, por causa da alta definição, porque hoje é tudo muito clássico. A gente que é nostálgico, a gente ainda pilha para ir, né? Mas, pô, a juventude hoje, meu irmão. Eu acho que no celular que é HDR, cara. Mas essa é a juventude, porque assim, o que está acontecendo? A gente está passando por mudanças sociais. As pessoas podem estar se acostumando a uma experiência que não significa cinema, ou não dão tanto valor para cinema. E até muitos de nós saudosistas estão até dizendo assim, pô, eu vou para o cinema, lugar caro, barulhento, a pessoa não respeita. Então isso promove uma mudança. Se vamos ter uma versão, não que o cinema vai morrer, tá, gente? Não vamos ser mais um de, o cinema vai morrer. Talvez o cinema vire uma sala com um monte de gente de óculos de realidade para ver um cinema, sabe, gigante, não sei o que, independente da sua posição. Ou, justamente, as mudanças venham a dizer assim, olha, a ideia do lançamento para uma sala onde reúna pessoas não é mais viável, talvez financeiramente ou como atração para o público. Então, talvez os lançamentos sejam realmente mais no digital, talvez no modelo em que sejam mais consumíveis numa tela pequena. Estão fazendo testes, ainda não existe uma coisa determinada. A Globo está lançando novela de minutos, né? Tipo, você vai consumindo os drops, né? Não, e vertical, e conteúdo vertical também, vertical, né? Novela vertical. Então, assim, são várias coisas que estão sendo testadas que a gente ainda não pode afirmar com certeza o que vai ser, mas o que uma coisa é verdade. Cara, essa compra da Warner vai depender de quem vai dar mais. Não é só quem vai dar mais dinheiro para a Warner, mas de onde é que vai se tirar mais dinheiro depois da compra. Porque é o acionista que vai pesar e vai dizer assim: não, eu prefiro ir com esses aqui, porque a chance de rentabilizar não é agradar o público, não, gente. Não é agradar o público. Claro que isso acaba entrando na matemática. Mas com X, a gente tem uma chance de nossa ação crescer, e com Y talvez não tanto, no curto prazo. São essas decisões que vão pautar como se vai ser certo ou se vai ser errado, a gente só vai ver depois. Mas assim, a briga pela vai cair a qualidade, gente, vai cair do mesmo jeito, independente de quem compra, na minha opinião, porque o que vai pautar é o seguinte: o público lá na frente vai querer ver na tela de casa, vai querer ver no cinema. A matemática de bilheteria, entre aspas, mas que tem uma conta, é que antigamente não tinha, era da questão de quando ele sai hoje da sala de cinema e ele entra num período ali, antes de ele lançar no serviço de streaming, de aluguel e compra. E isso hoje está sendo considerado muito, coisa que há 5, 10 anos atrás não tinha tanto. Então, assim, hoje isso já é também um fator muito, muito importante, que não era há um tempo atrás. Então, assim, hoje eles já começam a contar que ao sair da sala de cinema, ele ainda vai passar por um período de aluguel e compra que também está interferindo na questão da bilheteria depois, de como ele vai se pagar depois. Tanto que tem alguns filmes que às vezes falam assim, mas não foi tão bem de bilheteria, mas ele foi muito bem depois na parte de aluguel e compra, porque aí todo mundo começou a falar e a coisa começou a crescer, entendeu? Eu não sei dos números, mas esse lance de aluguel eu acho que é algo bem relevante hoje. Porque sim. Uma coisa é você tá hypado pra ver o filme e ter que ir na sala de cinema e, ter 3 pessoas em casa pelo preço de um aluguel, às vezes você não paga um ingresso, né? Cara, o hype que tem é aquela assim, eu não quero ser impactado por um vídeo aleatório no TikTok que me venha contar a história do filme. Então, esse é o hype para essas pessoas. Então, tem um hype de pessoas que querem ir logo na primeira semana, porque todo mundo está falando, porque todo mundo quer falar, é produtor de conteúdo, né? Então, eu quero falar a minha experiência no filme. Então, essas pessoas vão no início. E tem aquelas, como eu estou falando, que
Caralho, esse filme tá em cartaz? Ih, caramba, eu vejo depois. Então, assim... Então, eu achava que eu era, assim, amante do cinema e, pô, vamos lá, aquela coisa tradicional, mas hoje eu já me vejo nessa situação também. Eu não sei se é por conta dessa questão A da disponibilidade experiência. ali A e experiência. da experiência do timing já, né? De que você já sabe que eu descubro que o filme tá no cinema, tá no cinema, tudo bem, daqui a X meses eu alugo ou eu vejo no streaming, né? Só Não procuro vou aonde vai sofrer. sair e espero, mas é Não, aquilo. Não me impacta gente, mais o FOMO, mas é aquilo. Eu não sou amostragem. A gente faz Não é parte mais. de uma amostragem, mas tem aí um público muito maior e diverso que a A gente. gente já saiu daquela curvinha, a gente já tá naquele É. final da curva assim, depois a gente vê. Eu não sofro. Vou te contar o spoiler, não tem problema, pode contar o spoiler, não ligo. Não, mas sabe qual é o problema também, ô, Thelmo? Eu falei isso no programa que eu gravei com o Renan sobre esse negócio da compra da Warner. Todos esses problemas que vocês falaram batem ali. É a questão da mal educação da galera, a falta de educação, então a galera não se comporta bem, tá tudo caro, você gasta uma grana, tudo isso bate. Mas tem um outro ponto também que acho que é fundamental, muito filme meia boca, cara. Muito filme meia boca. E aí, aí eu acho que tem um ponto aí, o Thelmo gosta de ver esse discurso do bom velhinho, não, a gente não é mais público, a gente não tá fora da A gente curva. não é mais público. Não, mas a verdade é que os filmes, quando tem um filme bom, de fato, que chama atenção, tá todo mundo comentando, a galera vai ao cinema. Agora, quando é realmente um filme mais ou menos, mais um filmezinho genérico aí você espera sair no... Aí eu vou pegar até um exemplo que tá recente agora, que é o Avatar 3. Tipo, eu fui ver os dois no cinema, muito porque o 3D, quando você via, era algo absurdo. Era completamente diferente. Aí faz muita diferença. Muita diferença. E eu vi o segundo em IMAX, então, tipo, cara, ali, como você falou, então, valia a pena. É muito atrativo. E aí que tá, você só, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, só tem uma sala IMAX. Isso. Essa experiência, o consumidor, vamos botar assim, a massa, não tem acesso em casa. Não tem Exatamente. como. A experiência de IMAX, tanto a questão do 3D, que é absurdo, quanto a questão de áudio, ali vale a pena, né? Para essa situação vale muito a pena. Avatar, esses filmes assim, porra, estouradaços, com com produção absurda, né? Ô, Ítalo, mas tem uma coisa também. Tudo bem, o IMAX é uma baita diferença. Mas a experiência do cinema como um todo, a galera não consegue ter em casa. Você vê um filme num baita telão, com um sonsaço, né? Agora, é claro, depende do filme, aí pesam todos esses fatores que vocês colocaram aí. Agora, o cinema, para esses caras, não pode acabar, porque o cinema é o maior faturamento, acaba sendo, na maioria das vezes, o maior faturamento. E fazer cinema é uma coisa cara, né? Então, se o cara começar a falar assim, não, vou abrir mão, não vou lançar no cinema não, vou botar só pra alugar. Aí acontece o que você falou, o cara reúne 15 cabeças em casa e paga R$18,90 no aluguel e essa conta não vai fechar, né? Exatamente, a conta não vai fechar. Agora, vamos girar aqui, vamos girar para o próximo tópico. Puxa aí, doutor Ítalo, um destaque aí desse ano. O que o senhor traz pra gente? Então, tem alguns destaques do ano. Vamos lá. A parte de equipamento ou a parte de games? Você que sabe, cara. Você fala se quiser aqui. Esse é o programa Festa da Firma, Ítalo. Beleza. Vou começar com a parte do Oclinho, que foi a ponte que a gente já tá fazendo aqui do cinema, né? Vamos lá então. Na área de VR, a gente tem o destaque do anúncio, né? No caso, para o ano que vem, do Steam Frame, que é o headset de realidade virtual que vem substituir, vamos dizer assim, assumir a posição do antigo Valve Index, né, que era PC VR. A gente vai ter o Steam Frame, né, na questão de VR. E, para quem já teve a oportunidade de assistir um filme dentro de um headset de boa qualidade, um filme de cinema em 3D, funciona muito bem, né, assim como no cinema, mas é aquilo, né, a experiência, apesar de você conseguir ter ali aquele silêncio, né, que vocês comentaram, né, você ter aquela coisa só para você, ainda tem outras questões, né, de áudio e de conforto, que para um longa-metragem ainda é complicado, né? Sim.
Sim. Mas para games, onde tem uma interatividade maior e você acaba perdendo, né, o senso de que você tá ali parado assistindo o negócio, né, você tá interagindo, aí você acaba conseguindo ficar mais tempo e aí acaba sendo uma coisa mais interessante. Eu tive a oportunidade de testar esse último óculos da Ray-Ban, da Meta, a versão legal. com display. E eu fiquei impressionado, não pela qualidade do vídeo em si, mas assim, pela quantidade de portas que abre nesse meio, né? Ainda não vai ser o cinema, assim, compacto desse jeito, né? Mas eu achei muito interessante o headset porque você consegue ver mensagens de WhatsApp, notificações, até mapas em tempo real em uma das telas e sem ser percebido também. Então você tem um óculos com uma lente, quem está olhando para você não vê display nenhum e você enxerga no canto do seu olho aqui, quase como um assistente pessoal, diversas informações puxadas ali vindas do telefone. Então achei isso impressionante. Eu não estava por dentro desse Ray-Ban, acho que a gente não tocou em nenhum momento, a gente tocou nesse assunto de óculos, mas eu tive a oportunidade de testar, uma pessoa que trouxe lá de fora e eu achei impressionante. Para mim foi uma coisa que foi um destaque ali, porque não é só tirar foto e fazer um vídeo, fazer aquele upload automático para o Instagram e tudo mais. Ele tem uma interatividade e uma utilidade ali que começa a mesclar um pouco com a questão do celular, com a questão do mobile, né? Achei muito interessante, assim. Inicialmente falei assim, putz, para fazer selfie ou para filmar, mas não, você consegue fazer videochamada, você consegue fazer um monte de coisa de forma fácil e assim, bem interativa, né? Mais interativa do que eu imaginava. Eu achava que era uma coisa só. Aí, ó. Aí ele aí. Não, o que é legal... Não. Desculpa que eu botei essa porra desse óculos aí, eu não enxergo. Aí eu não consegui voltar no botão aqui pra abrir o microfone. Entendeu? Não, esse aqui, olha só pra curiosidade, eu comprei esse óculos aqui. Esse óculos eu comprei de presente de Natal pro Tutu. Não é um Ray-Ban da Meta. A Meta lançou também um modelo com a Oakley, me parece, né? Então, esse aqui foi modelo muito... o que eu testei fala. foi o mais atual, que eu acho que foi o da Oakley. Eu não sei qual mas o último ela foi tem o lançado. modelo Ray-Ban também. Ela tem o modelo mas é o Ray-Ban que você também. pode botar com a pulseira. Esse aqui é muito mais simples, na verdade. Ele tem uma câmera só. Ele não exibe nada aqui no visor dele, na lente dele, né? Mas ele tem uma câmera aqui e ele funciona pareado com o telefone. Então é legal que o Arthur pode dar alguns comandos aqui e até perguntar algumas coisas, fazer algumas pesquisas e o telefone exibe na tela o texto, o resultado da pesquisa e ele tem um recurso que eu acho impressionante desses óculos, é que eles têm um fone de ouvido aqui, né? Então você bota o óculos e você consegue ouvir música aqui, ouvir as coisas nele. Agora eu botei por cima do meu óculos, senão eu fico de novo cegueta, né? Eu fico sem enxergar nada, né? Mas aí você tava falando aí do óculos. Você acha então, Ítalo, que vai ter um crescimento desses wearables, óculos inteligentes? Cara, para 2026, digo. Então, eu fiquei mais impressionado com esse headset, com esse óculos, do que, por exemplo, aquele headset estúpido da Apple, o Apple Vision Pro, que custa uma fortuna, custa um carro. Realmente, tem uma definição muito alta, tem toda uma interatividade, é praticamente um PC portátil, mas esse óculos, você consegue de fato sair na rua com ele, você consegue responder mensagens com aquela pulseira, é muito precisa. Aquele lance de você fingir que está escrevendo, e é tudo muito preciso. Eu fiquei impressionado com isso. Eu achei, o pessoal vai tentar escrever, aí vai errar e tudo mais, mas não, é tudo muito preciso. Quem já usou, por exemplo, só para também não desviar muito, aquele modo de teclado que geralmente os telefones têm, do Google e tudo mais, que você faz deslizando e ele sugere uma palavra, né? Ele vem ficando cada vez mais swipe, né, que eles chamam? Swipe, tipo um swipe mode, né, que você vai só passando o dedo nas letras que você quer, ele já joga uma palavra inteira, já sugere a palavra inteira. Cara, é uma experiência melhor do que isso, entendeu? Até. O Google Glass, há 10 anos atrás, queria ser. Demorou muito, mas assim, hoje eles estão conseguindo fazer o que de fato que eles queriam, que era
fazer com que você olhasse na rua, andasse sem precisar, como você falou, ficar com o gol da Apple, que parece um capacete e tal. Não, é Uma insano. O coisa negócio simples. o negócio da Apple tem uma qualidade absurda, realmente é quase assim, lifelike a parada. Você coloca, é como se você não estivesse usando nada. Vamos botar assim, exagerando um pouco, mas a definição é altíssima e você realmente consegue ficar imerso ali. Só que o headset da Apple, ele tem se não for isso, é perto de 1 quilo, mesmo com a bateria do lado de fora. E é 1 quilo com uma strap péssima que fica puxando sua cabeça para frente. Então é muito desconfortável. Então até o headset mais antigo, por exemplo, do PlayStation, que deve pesar, sei lá, 300, 400 gramas, seria melhor em questão de conforto, digamos assim, né? Mas o óculos, eu achei impressionante, porque quando a pessoa falou, coloca o óculos aí, eu coloquei o óculos e, pra mim, era só a funcionalidade ali de filmar e de tirar foto e tudo mais. Mas quando eu consegui enxergar a pessoa que eu tava falando na selfie, uma videochamada, a pessoa tava com um telefone fazendo uma videochamada comigo e eu tava com óculos, enxergando a pessoa no display. Isso pra mim foi assim absurdo. Abre margem pra muita coisa, do tipo, você vai no mercado, você olha um produto que tem um QR Code ou até mesmo por identificação de imagem, talvez por AI, alguma coisa assim, um algoritmo que já vai te mostrar informações sobre o produto. Até o momento não seria compatível com realidade aumentada, mas a gente está a um passo disso, porque a gente já tem câmera, já tem sensor, a gente já tem um display integrado no óculos. Conforme o VR vai evoluindo, essas tecnologias de sensores, tracking e tudo mais, elas vão entrando num form factor que vai chegar nesse óculos. Então vai ter um momento que a gente vai usar um óculos desse e a gente vai chegar naquele ponto do futuro que a gente imaginava. Agora eu estou muito acreditando nisso, depois de ter usado esse óculos, porque está muito próximo de um uso rotineiro. Papo de você não usar mais o teu celular com tanta frequência, ou não precisar sair com o teu celular, por exemplo, se for para atender uma chamada ou responder uma mensagem de WhatsApp. Hoje você já consegue fazer isso, por exemplo, com um assistente, por exemplo, no carro, um Google, um Android, alguma coisa assim, ou o Apple CarPlay, você ainda consegue dar comandos, por exemplo, o WhatsApp e tudo mais, para responder a uma pessoa e tal. Com o óculos, você também consegue fazer isso de uma forma muito mais interativa. Então, acho que o destaque nessa parte de equipamento, né, de VR é isso, é o Steam Frame, né, que a gente já comentou muito, da parte de game. Esse headset, esse óculos que me pegou desprevenido. E aí, não sei, se quiser passar a parte de games ou quiser passar para ir pro Telmo, não sei se alguém quiser mais falar mais alguma coisa em cima disso aí. O negócio é quando é que vai o grande público pegar a utilização. Por exemplo... Exatamente. Pô, o fone de ouvido, cara. Fone de ouvido. Se tiver um processador mobile no teu fone de ouvido, tu não precisa de celular para atender ligação, por exemplo, sim, né? Ou sim. responder uma mensagem de WhatsApp e tudo mais. Não tô vendo assim, eu sou uma pessoa ainda de teclado. Aí. Eu ainda me funciono muito bem com teclado e mouse, para a maior parte assim. Então, para mim tem uma grande diferença entre... Eu tentei fazer algumas coisas, edição para redes sociais e tudo, que seja 100% no celular. Não sou o público. Eu sei que tem alunos, eu tenho gente que consegue fazer a edição do vídeo, a tomada, a gravação, postar 100% no celular, porque eles já se acostumaram com essa interface. Eu ainda sou uma pessoa que, vou editar o vídeo, eu quero editar na telinha, num teclado e numa mesa. Então um desktop, ou pelo menos um notebook. Ir pro óculos tem suas grandes vantagens, mas a gente ainda vai entrar no momento de eu tenho pontualmente alguns usos, claro, entre versus aqueles que vão usar hardcore users. Ainda não tem. Eu imagino a dor de cabeça que você entrar, ativar aqui, nossa, quanto QR Code? Eu entrei na loja, nossa, muito QR Code. Não, sabe? Exatamente. Eu acho que ainda está na ficção. Ainda está muito na ficção. Talvez seja interessante dentro de um serviço, por exemplo, o cara trabalha com segurança, trabalha no estoque, então ele tem que ter as mãos livres para bater o olho assim, QR Code tal, não sei o que, do equipamento tal, não sei. Talvez para algumas áreas seja interessante
o cara tem que ver o esquemático enquanto ele está soldando lá dentro da plataforma, então ele tem que... Talvez para essas coisas tenha uma saída muito maior do que o público em geral. Então por isso que eu acho que ainda vai ser um grande salto ainda da gente ainda largar o celular. Não, com ainda. certeza. Largar. Ele continua sendo um periférico da mesma forma que hoje em dia é um fone de Ainda ouvido. dependendo do celular. Da mesma forma que é. Porque o telefone hoje continua sendo a base, né? O processador tá ali, na verdade, né? Eu gostei, foi de um cara que mostrou um uso aqui no Rio de Janeiro. Ele pegou um óculos desse do Ray-Ban, tipo do Bruno, mas o Ray-Ban mesmo, né? Esse Ray-Ban com câmerazinha e tal. E ele fez um uso prático. Ele andou pelo centro do Rio, que para quem não sabe, estiver vendo aqui, como qualquer centro de grande cidade, tem um grande risco de alguém afanar o seu celular. E ele fez uma live, fez uma gravação, tipo assim, ó, tô andando pela rua, mostrou as mãos, e ele mostra uma loja, mostra outra, não sei o quê. Testou gravação, áudio, não sei o quê. Então, assim, para uma situação de live, de tá na rua, tá com a mão desimpedida, nossa, que legal você ter esse periférico que ele permite gravar e com um risco muito menor de chamar atenção, de perda, essas coisas. Para usar uma bicicleta, para estar no carro e estar falando e gravando, coisa super interessante, mas também abre margem para questões de segurança. Pô, a pessoa tá lá com o óculos, tá filmando, tá sem saberes, sem consentimento. Então, assim, vai entrar também em umas outras discussões, mas eu acho que a questão do óculos ele ainda é muito pontual. Ainda para algumas pessoas vai ser interessante. Um periférico, como disse o Ítalo, não um substituto, né? Renan também concorda com isso, né? De não substituir ainda o celular, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ver gradativamente crescendo até que, tipo, dá pra mesclar a ideia do celular com, vou mexendo aqui, aumenta, Então, dá zoom, dá não sei o quê. Por enquanto ele não tem nem rastreamento de mãos, como é o caso do VR, mas o fato de ter aquela pulseira, eu já achei de uma interatividade que eu não esperava. Você faz movimentos e dá comandos. Você faz movimento e a parada controla perfeitamente, né? Então você consegue selecionar, consegue escrever, como se você estivesse escrevendo assim. Cara, no eu nada, vou adorar. E a parada escreve, entendeu? Eu vou adorar quando tiver o desktop pelo VR, aí eu sou um dos primeiros. Quer dizer, quando baixar o preço. Eu vou ser um dos primeiros que vai botar o óculos, tô no meio da rua, tô assim, no meio do metrô, tô mexendo os braços, eu tô com um telão de 60 polegadas, 3 telas laterais, teclado, então, coisa... A proposta do Apple Vision Pro é essa, só que o problema é o trambolho. O trambolho que é. Uma lente que dá pra comprar de segunda mão, lá quando eu tiver bem velhinho, senhores... Quando tiver bem velhinho, assim, eu vou comprar um pra mim e pra minha esposa. Bem velhinho, vou estar lá. E olha lá, tá doido, Zé. Tá doido, tá lá teclando no meio do ar. Só nesse nível aí eu aceito. Quando eu tiver como fazer um desktop VR rodando um Windows 20, sei lá, um sistema operacional que estou editando as coisas e tal. Então, no ano que vem teremos novidades nesse sentido aí. A Microsoft... O Ítalo, a Microsoft tinha anunciado, se eu não me engano, no ano passado, que eu gravei até um up-to-date com o Lucas, que ela pretendia ter uma integração do Windows com alguma coisa dos headsets da Meta, né? E o objetivo era esse, né? Fazer esse campo de produtividade de realidade aumentada, né? Conforme você usa o computador, mas você não estaria dependendo da tela, né? Do teu, por exemplo, eu estou aqui de frente para o meu notebook, tem a telinha aqui, e eu estaria, na verdade, com aquele óculos ou com headset e estaria vendo as coisas espalhadas aqui pelo cômodo. Então, né? A parte boa da Meta, e é a mesma coisa no caso do Apple Vision Pro, mas estou tirando o Apple Vision Pro da jogada por conta do que a gente já conversou. O legal da Meta é que os headsets dela já tem pass-through de câmera colorido. Então você consegue ver a tela, digamos assim, expandida do teu computador e trabalhar porque você consegue enxergar suas mãos, né? Hoje, com a qualidade do headset, você consegue até pegar o seu celular e pelo headset você enxergar o que alguém está te mandando no WhatsApp, por exemplo, através da câmera do headset. A Valve não, apesar da proposta deles também ser essa conexão aí e também rodar Linux, rodar ali completamente standalone e tal, mas a Meta, como ela tem mais know-how nessa parte de interatividade, o negócio da Valve é jogo, né?
O negócio da Valve é jogo. Do propósito, eu acredito que pro ano de 2026, que seria a previsão onde ia chegar ali do MetaQuest 4 e o Quest 4S, que são os rumores, né, que serão anunciados, esses headsets sim, eles já vão ter um pouco mais de resolução, um pouco mais de definição e essa interação um pouco mais descomplicada. Porque hoje é possível você colocar o teu desktop na tela do headset. Só que a quantidade de passos que você tem que fazer para você chegar lá não é tão simples quanto você apertar um botão, né? Então, mesmo sendo soluções oficiais, não é tão simples ainda, né? E aí eu acho que essa que é a promessa para 2026. Tornar as coisas um pouco mais acessíveis do ponto de vista de usabilidade, né? Porque qualidade a gente sabe que vai escalando com o tempo, né? Vagarosamente vai escalando, mas a usabilidade que é o que vai trazer, né, o pessoal para usar a parada e no dia a dia, né, digamos assim. Vamos seguir. Doutor José Telmo, seu destaque. Meu Deus, vamos falar de IA? Vamos falar de IA? Eu vou falar de IA também. Mas tu vai falar bem, eu vou falar mal, Telmo, porque eu já te conheço. Então, o IA boy agora. O Telmo agora fica a diversão mas dele. Ele tem. Então a gente divide a tela aqui, aí tem o lado A e o lado B. Eu fico do lado do Telmo nessa daí. Não, mas eu sou heavy user de IA também. Isso é uma coisa que pode ser apontada, né? Quanto que a IA está se tornando mainstream, né? Está se tornando um lugar comum. Então todo mundo está virando heavy user. Todo mundo está virando heavy user de IA. Alguns, infelizmente, dentro da vida para solucionar situações que dá medo. Porque aí existe o lado negativo da educação, né? Que tem gente substituindo a IA, né? Usando a IA para substituir o raciocínio próprio. Isso é que dá medo. Eu falo para as crianças. Crianças, eu trato criança, mas eu dou aula para gente de quase 30 anos. Gente, não substitua. Usa como assistente, usa como ferramenta. Mas vamos lá. Esse ano chegou tão utilizando IA para ser psicólogo? Tem. Aí tem até umas questões psicológicas das pessoas, estão desesperadas, não conseguem. E a IA acaba sendo a ponte para ser utilizada. E infelizmente a IA não é para isso. Ela não tem condições de ser o seu amigo, né? Embora ela seja construída para ser humanizada. E aí esse não posso falar palavrões. Essa IA, as IAs, elas são feitas para te envolverem, né? Temos que lembrar da Skynet, não esqueça a Skynet. Mas vamos lá, esse ano estava se esperando muito a AGI, não chegou a AGI, seria a grande iluminação, viria com um chat GPT-5, balela, não veio nada. E não vai vir tão cedo. Vem a Bubble AI aí. Tem uma Bubble AI, tem uma bolha aí vindo aí. Exatamente. Quer dizer, vindo não, tá crescendo, a bolha tá ficando cada vez mais sinistra. Quem estudou um pouquinho de economia entende a bolha, não tem a ver com consumo. A bolha, amigos, bolha não tem nada a ver com o consumo final, com o usuário final, não tem nada a ver com isso. Bolha é investimento. O que estoura é investimento de bolha. É tipo assim, eu boto dinheiro, quero ver o dinheiro de volta. O dinheiro não volta, a bolha estoura. Simples. O que está acontecendo, só para pegar o que o Bruno falou? É uma empresa investindo na outra. O Bruno investe em mim, eu investo no Renan, que investe no Ito, o Ito investe em mim. Então a gente fica investindo, esse dinheiro fica rodando, só entre nós. Uma pirâmide, porém um pouco mais sofisticada, né? Não é Mas vamos lá. Esse ano era o chat GPT-5. Todo mundo estava esperando. Aí estava esperando no início do ano. E não vinha. Foi chegar em... Eu pedi aqui para o meu assistente IA aqui para listar. Cadê? Onde é que foi, meu filho? Perdi onde é que foi. Acho que foi lá para maio. Foi maio, porque eu pedi em várias IAs. Teu assistente te deixou na mão, Telmo. O teu assistente viajou pro Ano Novo. Ele viajou pro Réveillon, cara. Não, em março teve o chat GPT 4.5. O chat GPT 5, se eu não me engano, foi lá para junho. A IA avançou em vários pontos. E aí a gente começa a ver que o Grok chegou na versão 4, que saiu Nano Banana com o Gemini 3 agora em novembro. Isso já assustou muita gente, tanto que a OpenAI adiantou o lançamento do 5.1 e 5.2, que chegamos agora em dezembro, por causa do lançamento. O Grok 4 foi lançado 2 dias antes do anúncio do Gemini 3, ou seja, a gente está entrando numa espécie de guerra fria das IAs, onde um fica correndo atrás de quem lança o melhor recurso. E no fundo, cara, eu vou dizer para vocês, grande parte
são pequenas melhorias que estão sendo legais. Porque como eu dou aula de IA ao longo do ano, algumas coisas eu não conseguia fazer 6 meses antes, 6 meses depois eu estou conseguindo fazer na mesma IA. E aí eu vou mostrando isso para os alunos. Olha, a IA era assim há 6 meses e ela está ficando aqui, está ficando assim. Então a gente já está conseguindo fazer vários recursos e o público está começando a introjetar isso no seu dia a dia. Vídeo, caso, lá para maio, quando explodiu, maio e junho, quando saiu essa versão 4.5 do ChatGPT que começou a gerar imagens, de você fazer a sua ilustração Ghibli. Então foi assim, pegou em geral, todo mundo queria fazer sua ilustração Ghibli. Né? Botar sua foto, subia e todo mundo brincava. Então isso já demonstrou o quanto que está começando a chegar no público em geral, tipo, para fazer coisas que é trend, tendência. Então, o pessoal começou, o Ítalo começou a fazer, o Renan faz, o Zé Telmo faz, todo mundo quer fazer. Então as pessoas começam a experimentar IA para essas coisas. Temos também o Midjourney, gerador de imagens fantástico, começou a gerar vídeo. Temos também a Eleven Labs, que começou a gerar vídeo também. Então, todo mundo está gerando vídeo. O que eu vejo é que vai ser uma grande commodity. Todo mundo vai se tornar um gerador de tudo. Né? Porque aí o Ítalo avança na IA dele, então o Renan aprende, evolui mais um pouco, o Zé Telmo vem, melhora a IA dele. Então, aqui, gente, é como se fosse a OpenAI, o Grok, o Gemini e... Anthropic. Também, Anthropic 4.5, o Sonnet, que cresceu pra caramba. Eu recomendo aos meus alunos que é um dos melhores para texto. O que a gente está virando? Sommelier de IA. Então, assim, eu quero fazer imagem. Eu vou para o Midjourney, eu vou para o Gemini, que é mais acessível. Eu quero fazer vídeo. Aí depende. De repente eu vou para o FreePic, que tem acesso a outras IAs, ou vou usar o Google Vel 3, ou coisa assim. Eu quero fazer pesquisa, vou para o Perplexity. Perplexity está muito bom, está crescendo para caramba, mas é muito focado na área de pesquisa, que eu acho ele muito boa. Não, eu quero fazer textos mais humanizados. Eu vou para o Claude. Nossa, Zé, está parecendo igual streaming, né? Eu vou ter que sair comprando coisa um dia. É porque a gente está nessa fase da descoberta, e como tudo é matemática, gente, tudo é descoberta. O Ítalo descobriu, o Bruno descobriu como apertar melhor os parafusos, e tem muito paper saindo, muito artigo científico saindo. Então, um acaba aprendendo com o outro. E é tipo... Então a gente vai ter uma hora, gente, que a gente vai ter IAs em breve, as IAs faz tudo. Então, assim, se você tem ChatGPT, se você tem Gemini, se você tem outra, não vai fazer grande diferença. Vai ter um pequeno nível de qualidade entre uma coisa e outra, mas o que eu vejo crescendo pra caramba é uma parte onde as pessoas estão fazendo muito automação. Então, já é vamos dizer assim, se profissionalizando muito para usar ConfUI, para usar N8N, muito a mais do que Maker para poder automatizar. Empresas que já estão começando a querer automatizar os seus recursos, então a profissão do engenheiro de prompt, do treinador de IA, do cara que vai implantar IA nas empresas, essas são profissões que estão crescendo bastante, porque as empresas estão começando a entrar nessa vibe, nessa bolha do corre-corre da IA, e aí todo mundo tem que ter IA. E aí as pessoas começam a correr. Então, o que a gente está vendo esse ano, e ano que vem vai ser outra leva de crescimento pra caramba, é que a tendência, a meu ver, é que a gente comece a ter, eu falo isso há anos, antes da IA, é que a gente vai ter o nosso assistente pessoal. Com que eu vou falar, tipo Jarvis, tipo a Alexa com inteligência, alguma coisa que eu vou dizer assim, responda o Ítalo. E vai responder o Ítalo. Fala pro Ítalo que eu tô atrasado. Eu sei, vou responder. E ela escreve como se fosse eu. O Ítalo vai ler, ou no máximo a assistente do Ítalo vai ler e vai dizer, Zé Telmo respondeu. Ele disse que vai. E aí talvez a gente chegue um momento em que a gente seja intermediado por assistentes. Todo mundo. Você vai ter um telefone, você tem uma rede social, você vai ter um assistente. E aí vai ser o outro passo depois da IA. Então não é a gente usar a IA. Eu vou ficar falando, assistente, faça isso. Assistente, faz aquilo. Então vamos ver quem é que vai vencer, quem é que vai ser o melhor integrador de serviços. Quem vai ser o melhor integrador de serviços? Aí, vai ser o OpenAI, vai ser o Google. Eu acho, hoje,
né, 29, né, 29 para 30, estamos no final do ano, 2025, que o Gemini vai sair na frente, que o Google vai sair na frente nesse quesito por causa da sua do seu todo como é que fala? É o ecossistema. Ele tem um ecossistema. Isso ele ganha dos outros. Porque os outros ainda são. OpenAI não tem. Está crescendo. Ah, Zé, mas eles estão lançando os navegadores, estão lançando. Beleza, estão lançando os serviços. Mas o Google já está enfiando a IA dele no ecossistema. Que já tem gente. Que já tem a pesquisa, que ele já tem domina há séculos. Ah, ela vai ser a campeã, vai ser. Não estou dizendo. Estou dizendo que ela está saindo na frente. Ela está saindo na frente. Então, talvez a gente tenha alguma coisa desse vislumbre esse ano, ou para os próximos 2 anos, a criação dos assistentes, porque a gente já tem os vínculos, também foi uma coisa que abriu agora. Nos agentes, você vincular nas IAs os serviços externos. Então, eu posso, no meu OpenAI, no meu chat GPT, vincular um serviço de Photoshop. Então, eu posso pedir para ele editar. Ainda é meio tosco, mas eu posso pedir para ele editar. Ainda eu edito, mas ele vincula serviços externos. Então, a gente vai ter. Foi uma coisa que a Anthropic criou no ano passado com o MCP e que evoluiu muito esse ano, que são os serviços. Então, isso foi uma coisa que permitiu às IAs elas não serem dominância total em tudo. Então, eles criam outros agentes. E aí eles interligam não só outras IAs, como interligam outros serviços. Então, a gente vai ver isso crescer. Esse é o lado positivo. Só estou tentando falar coisas positivas aqui. Só que aí provavelmente o Bruno vai falar sobre questões de segurança, sobre ele. É legal, assim, o que você estava falando aí é muito interessante, porque eu lembro que tem muita coisa aí, a gente até comentou em alguns programas antigos também, que você falou, assim como você, eu também sou acho que o assistente é o futuro, né? O agente, né? O agente até hoje tem um agente e o assistente é o próximo passo. Que eu acho que a caminhada hoje é para isso. E o Attila uma vez falou num vídeo dele exatamente isso, e que ele fala assim, hoje você tem a questão, quando você cria uma startup, você cria um aplicativo, um produto, ele é o quê? Primeiro ele vem de graça. Aí você tá ali, começa a usar, você começa a montar a base, você começa a fazer aquilo ser interessante, até que um momento ele vai, a gente vai começar a pagar. Por quê? Porque ele já tá dentro do teu dia a dia. Aí você paga. Se você chegar e jogar ele agora, ele para pagar, ninguém vai maluco, pagar agora, não. Daqui a pouco ele vai estar tão ali, quando talvez chegar nesse ponto do assistente, ele vai falar, agora vai todo mundo pagar. E mais recursos, mais tempo, mais recursos. Aí, então tu imagina, você montou hoje toda a tua agenda, tua vida, teu trabalho, tudo ali, que você vai falar com o teu agente, em algum momento ele vai falar assim, então, se você não pagar, você não vai ter. Não, tá bom, eu pago. Igual a internet, igual você pagou hoje o 3G do celular. Então, assim, esse é muito esse caminho mesmo que eu também vejo, assim, de tipo, cara, o assistente é o próximo passo. Então, até você tá falando ali, eu botei aqui do lado, tem um prompt que eu vi uma vez que saiu dessa matéria do Tech Tudo, que eu até testei e achei incrível, assim, o que ele fez no dia, que é o prompt do Lira, que você bota um prompt lá, por exemplo, no Gemini ou no ChatGPT, e ele vai te explicando ali, tá? Ele vai te dando aquele que é o prompt, tipo, certeiro com você? Mais ou menos. Aí você vai dar o que ele quer, ele vai criar o prompt para você, baseado na inteligência artificial que você vai usar, e, cara, isso faz uma diferença absurda. Para quem conhece pouco, assim, tipo assim, mas, eu quero fazer um trabalho um pouco mais elaborado, essa questão do Lira eu achei maravilhosa, assim, e é muito interessante depois dar uma olhada nisso. O que eu vejo também crescendo muito ali, dando os meus 10 centavos também de contribuição aí para AI, o que eu vejo crescendo muito também é, além dessa questão da conexão, a conexão da AI, desses AI mais conhecidos, com aplicativos externos, também é o contrário. É a utilização dos agentes embutidos dentro dos serviços que a gente já conhece, né? O Google também faz isso. E diversas outras empresas que já têm produtos, softwares, às vezes de criação ou desenvolvimento e tudo mais, integrando a AI, mas de uma forma que é muito mais direcionada no sentido de
daquela inteligência artificial, aquele machine learning ser feito com base naquele serviço específico que está sendo prestado, né? Tem um exemplo disso em programas de desenvolvimento de games, tem exemplo disso em IDE, de desenvolvimento de diversas linguagens de programação que são muito focadas, outros tipos de serviços. Um exemplo da minha parte lá do Coin2Biz, no caso, né? Que nessa área de desenvolvimento de games, a Unreal Engine já começou a fazer um agente que ele funciona dentro da própria engine para quando você tiver alguma dúvida sobre a utilização de alguma ferramenta ou comando, ou até com dúvida como fazer algum comportamento de gameplay no seu jogo, ela te sugere especificamente aquilo. A gente imagina que é como se fosse um help do programa, né? Mas é algo muito mais evoluído, porque ele te responde de acordo com o que você quer fazer. É a mesma coisa se você olhar a bula de um remédio. A bula tá lá, mas ela tá em papel dentro da caixa ou tá num site que você precisa encontrar no Google, um que seja confiável e tudo mais. Quando você acessa por um aplicativo como esse que eu comentei, que é um dos aplicativos que a gente desenvolve lá, você está tirando de uma base que foi curada, né? Da mesma forma do desenvolvimento de games. Então, eu acho essa aplicação da AI muito maneira, que é uma aplicação que ela interfere assim diretamente, tanto no dia a dia do usuário, né, comum, no caso da medicina, né, do cara que está dentro do hospital, está dentro da emergência, e no lado do game, né, no caso de cá, quase que te ensina ou te dá opções de como utilizar aquela ferramenta de forma mais inteligente que uma página de documentação que é super chata de ler, que você tem que procurar, né, a informação ali. Né? Você pergunta, ele já traz. Pô, para que serve esse comando aqui? Ele já te traz e já te dá exemplos de como utilizar aquilo. Então eu acho bem legal essa parte. Muito bem, senhores, vamos seguir. Vamos começar. Vou trazer meu destaque, Thelma. Não vou falar mal da IA, Thelma. Não é isso, Thelma. Não é isso, Thelma. Agora apaga tudo que a gente falou. Não, não, Bruno. Não, já entendi que tá 3 contra 1 aqui, já. Não, fomos tomados, nós fomos tomados. O meu problema com a IA não é um problema, na verdade, não é um problema com a IA em si. Eu acho que a ferramenta é maravilhosa e tá aí, tem bom uso, mau uso, como qualquer ferramenta. O Renan vai lembrar disso, teve um podcast de uns 2 anos atrás, que era de previsões, lembra disso, Renan? Previsões para 2000 e alguma coisa. E aí uma das coisas era negócio de IA, e eu botei a capa, inclusive era uma foto do C3PO. Né? Eu falei assim, a gente vai virar assim, ó. Tô tentando lembrar se era R2 ou C3PO. Não, era o C3PO, porque o R2 é um robô legal, né? O C3PO é um idiota. Né? Então, assim, a gente ama ele também, mas na verdade... Ele é um tradutor, ele é um tradutor. Não, mas ele é a figura perfeita, Thelmo. O George Lucas conseguiu lá, 40 anos atrás, né? Traduzir muito bem o que seria a entidade ali que tem acesso a todo o conhecimento do mundo, mas não consegue contextualizar nada. Né? Então, eu acho aquilo ali maravilhoso, mas... a minha questão, na verdade, primeiro, é com a bolha, com todo esse investimento que está sendo feito. E eu não estou falando do investimento a nível individual, que de repente eu faço, você faz, pagando uma assinatura de qualquer um desses serviços. Mas de bilhões que estão sendo colocados aí por algumas empresas e por outras em menor porte, milhões, mas muito dinheiro está sendo colocado, acreditando-se que isso vai gerar mais produtividade. E produtividade não é trabalhar mais. Produtividade significa que eu vou fazer mais dinheiro com aquilo ali. Né? E esse é o ponto. Daí o problema da bolha, que a galera está investindo aí em... Né, vamos botar data centers no espaço, vamos botar data center embaixo d'água, tudo maravilhoso. No Ceará. Isso, Bruno, também faz parte, sem querer te interromper, mas faz parte do FOMO das empresas, né, do mercado empresarial ali, né? É isso. Porque quem tiver alguma coisa com AI tá na frente, independente do que seja. A percepção é essa, né? Mesmo que não tenha entrega. Você precisa colocar o dinheiro sem saber o que você vai receber. Tipo isso. O Thelmo me mandou outro dia, ou postou um negócio assim, lembra, Thelmo? Tu postou uma figurinha que era assim, a nova moda. Antes era mídia social first, depois não sei o que first, depois internet digital first, agora AI tá no first. meu LinkedIn. A mesma história. A mesma história. Então eu acho que é muito
perigoso, né, sempre, e quando a galera tá nesse nível de hype e começa a desconsiderar. Eu acho, Telmo, que o que pode salvar a bolha da inteligência artificial é a pornografia, porque a OpenAI finalmente vai liberar a versão adulta do ChatGPT. E é o que a galera quer desde o início. Ninguém quer essa porra pra trabalhar, cara. Ninguém quer isso pra fazer nada de útil, pra engrandecer a humanidade. Para mim, o óbvio que não. principal ponto ali é que não é proporcional a quantidade de dinheiro que está sendo investido para a entrega no final, né? O resultado. É isso. Essa quantidade é de isso. dinheiro, na verdade, o que acontece uma empresa vai lá, uma gigante vai lá e coloca muito dinheiro. Aí a outra acha que tá ficando para trás, vai lá e coloca mais dinheiro ainda, mas sem aquela perspectiva do que vai receber lá na frente. Mas é exatamente isso que aconteceu há 2 anos atrás no Google I.O. Foi tipo, você via que a questão era toda focada para os acionistas que já tinham lançado o ChatGPT, era aquilo, papapá. Eles meio que caíram assim, você não tinha muita outra coisa para falar. Eles falaram aquilo muito mais ou menos. E, por exemplo, esse ano agora foi só IA. Tanto que a gente até fez um programa falando sobre isso e quase não tinha coisa falando do Android 16, por exemplo. Que eles até lançaram numa data diferente. E, tipo, o negócio ficou muito assim, tipo, tá aqui, beleza. Mas o negócio agora é IA, sabe? Se sua empresa não tem nada com IA, tá errada, porque o público tá esperando. Então todo mundo... Tá esperando por isso, mesmo que não seja uma ferramenta tão útil. Mesmo que não seja uma utilização. Uma dica só para as pessoas entenderem. Muita empresa, gente, que fala que tem IA, que agora tem um serviço IA, não tem necessariamente IA. Ela tem uma API. Peraí, Zé, mas como assim API? Na verdade, o que acontece? As grandes empresas, o Bruno é a OpenAI. Então ele vai e oferece um serviço de API. Eu pago para usar os processamentos da OpenAI para que o meu serviço, usando a OpenAI, entregue uma coisa de inteligência artificial, seja um chatbot, seja algum serviço. Ah, Zé, mas isso não acaba sendo IA? Só que entenda que existe uma terceirização. Existe uma terceirização que está acontecendo. Então, o Ítalo é um Gemini e está oferecendo mais barato. O Renan é da Anthropic. Aí eu vou ver quem é que está oferecendo melhor custo-benefício pelo API. O que é API, gente? A API é como se fosse o garçom. É o cara que está você na mesa, você faz o pedido, o garçom vai na cozinha, entrega o pedido e depois traz para você o prato. Então, a API é o que intermedia a comida Teve uma situação que vazou na internet aí acho que foi no Instagram isso. Algum agente desses de bot de atendimento, chatbot do Instagram, a pessoa foi lá, mandou um oi, aí o chatbot foi lá, oi, que posso ajudar? Ou então toma aqui o link do que você precisa, aquilo padrão, né? Aí a pessoa teve a ideia de pedir uma coisa aleatória dentro daquele chat na mensagem, no privado do Instagram. E aí, simplesmente, o negócio estava completamente destravado. O cara usou como se fosse um chat GPT geral, assim, né? Completamente destravado, por dentro da mensagem privada de uma empresa, sacou? Porque onde era para seguir um roteiro, né? De, escolha a opção 1 para isso aqui, 2 para aquilo. Ele conseguiu burlar isso. Cara, gera para mim aí um texto de não sei o que lá. E o negócio foi lá e gerou. Eu não vou dizer qual é a marca. Eu não vou dizer qual é a marca nem a empresa, mas eu já entrei num chat que tinha sido configurado por uma empresa brasileira. E aí eu fui sendo, muito elogioso com a IA. Vocês podem testar essa técnica, talvez funcione, talvez não. E aí o IA ficou muito solícito em me ajudar. Então era uma instituição de ensino, eu consegui eliminar uma aula de Python através do chatbot. Não tinha nada a ver, não era uma instituição de programação, não era uma instituição de ensino superior de Python, nem nada disso. Mas aí eu aproveitei e fui lá enrolando. E aí me ensina aí, fala um pouco de Python, eu queria aprender Python. Você sabe de tudo, você vai me ensinar. E aí o bot começou a me ensinar Python. Eu tirei print e mandei para o sistema de marketing do pessoal para falar, olha aí, o que está acontecendo. Vocês têm que fechar isso aí, hein? Vocês têm que fechar. Mas ainda assim, eu falei de Python, podia ter feito coisa pior e dar print. Mas ainda assim, uma API dessa, tipo assim, todas essas conexões, API, serviços que são vendidos, na verdade, isso é inevitável. Porque acaba que a gente precisa dessas grandes organizações que colocam muito dinheiro desenvolvendo essas coisas
para poder usar nas soluções dos outros negócios, né? É claro que aí tudo depende de quem está por trás ali configurando, porque a AI não se autoconfigura sozinho, né? Aí é que tá. A gente precisa dela ainda. Mas eu vejo essas APIs como uma grande ajuda. Na verdade, eu ainda imagino que a grande rentabilidade dessas grandes empresas seja por essa prestação de serviços que não é aquele chatbot que a gente paga ali padrão, né, para usar no browser, né? Eu ainda acho que a maior parte da grana vem de serviços por API, né? Esses processamentos. Usar... B2B, né? Empresas comprando B2B. Serviço. Isso aí. Então, aí pegando carona nisso daí, que até foi uma notícia que eu vi e vai muito com isso, é a questão do Salesforce, que algumas semanas falou, se arrependeu de que eles pegaram justamente essa questão de API, botaram lá para a questão para atender os clientes e eles foram na onda do tipo assim, não, vai dar certo. E viram que não dava, porque realmente é muito difícil, por mais que você treine o chatbot e tal, não sei o quê, você ainda precisa criar um relacionamento, você precisa ter uma questão de interpretação e tudo mais, porque assim, a nossa comunicação ainda é o grande problema da humanidade, ainda é a comunicação. Então, assim, porque não é matemático. Para tudo que não é tão matemático, acaba que a AI não é nem matemática, é mais probabilística, digamos assim, se você for parar para pensar. Mas, ainda assim, tudo que envolve uma interpretação humana ainda é o que é complicado, né? Porque se você pede uma informação que é fixa, é imutável, ela vai te entregar. Tanto que a AI tem um estudo, agora não vou lembrar de onde, mas já tem vários exemplos que quando você pede para a AI fazer uma conta, ela não faz a conta de fato. Ela te dá o resultado porque ela sabe daquele resultado, entendeu? Porque ela encontra uma probabilidade e chega daquele resultado. A AI não faz 2 mais 2 na prática. Claro, fica muito complexo para explicar aqui, eu não vou lembrar de todos os pormenores, eu posso até pegar o link, mas ela vai para o resultado, ela caminha para te entregar o resultado. A melhor resposta, mesmo que a coisa seja uma matemática. Isso é que é bizarro. Eu vou até tentar pegar um link aí para fornecer pro pessoal. No início do ano, isso já mudou. Tinha um teste que eu fazia até em sala de aula, que era em inglês, tá, gente? Que era assim, how many R's are in strawberry. E ela errava. A IA ela não conseguia contar. Isso eu mostrava para os alunos. Olha, a IA não conta, ela não soletra, ela não entende. Então ela dá um bug nela e ela errava. Agora está um pouco melhor, porque, como disse o Ítalo, eu acredito não porque a IA aprendeu a contar as letras, mas não só isso, mas porque agora ela sabe. Ela sabe que isso virou conhecimento. Tem gente que pergunta strawberry tem 3 R's. Mas ela contou os R's? Ela não conta. É aí que tá dúvida. Ela não conta. Ela não faz matemática. Existe toda uma mecânica por trás, que eu com certeza vou encontrar esse link e passar aí pra vocês, pra descrição. Eu deixo na descrição, do episódio. Que é muito interessante a lógica que a AI funciona. É muito diferente do que a gente imagina que é, assim. Mas aí é aquele ponto, né? O pessoal até fazia uma piadinha quando começaram essas questões de mas a IA fazendo cálculo, não sei o quê. Tem uma tecnologia muito melhor que a IA fazer cálculo, que é a calculadora, né? Então, assim... mas aí, de novo, entra no hype, né? Não, porque agora tudo tem que ser IA, tudo tem que ser IA. E, na verdade, aquilo é uma ferramenta incrível, que vai ter suas aplicações onde aquilo ali vai ser super útil, e outras aplicações onde a coisa não é tão útil assim, mas hoje a galera tá tentando forçar a coisa goela abaixo. E aí é que eu acho que vem a bolha. É vendido sempre como benefício, né? Nunca pro investidor isso é vendido sempre como benefício. Se você tiver AI, alguma coisa sua vai ficar melhor. Seja eficiência, alguma coisa vai ficar melhor, mas não necessariamente é uma verdade, porque a gente precisa de uma aplicação prática, né? Antes de falar assim, a minha empresa tem AI, mas pra quê? Né? O que eu tô vendo é que nós estamos passando por um salto de uso que é justamente isso. Em vez de eu, entre aspas, tá, gente, perder tempo tendo que correr atrás das fontes, ler o conteúdo, aprender o conteúdo e aplicar, a IA ela pula essas etapas. Então, isso é o grande atrativo. Agora, diferente de muita gente... Mas também é o grande problema, né, Thelmo? Também é o grande problema, né? Sim, é o grande problema. Porque as pessoas pulam, mas aí o que acontece? Eu não passei por esse processo de aprendizagem e de entendimento.
e nem volta atrás para refinar, para olhar. Sim. Esse está sendo o culpa não é da IA. O culpa é a vibe forma code como é estamos um usando. mal, aí é um câncer que é o que Aí. está acontecendo, né? É. Monte de gente aí que não tem experiência assim, conceitual de programação, Nem de programando, segurança. dando problema, segurança. Pô, segurança, cara. Um monte de sistema aí 100% aberto. Aí eu digo pros senhores, eu vou voltar ao meu ponto aqui, porque assim, aí a galera tá fazendo cagada por aí, é advogado, é programador, é engenheiro, é professor, ui, ó. E Oh. nego inventa livro com o ChatGPT, pede pro ChatGPT indicar livros, e aí a bibliografia do curso é errada, porque o ChatGPT cria uns livros ali, umas referências bibliográficas que não existem, e o infeliz não vai lá verificar. Porque é como o Thelmo falou, aquilo ele pula etapas. E aí o cara, como ele acha que o sistema é mais inteligente que ele, e talvez seja, para esses exemplos, o cara confia. Tem mais acesso a conhecimento, não que ela é inteligente. Exatamente. Então, aí eu pergunto aos senhores, a OpenAI fazendo, agora vamos liberar o ChatGPT adulto. Né? Eu falo, pornografia. Pornografia é o sinal claro, senhores, da bolha. Porque, na verdade, gerar conteúdo erótico, pornográfico com IA, tá aí desde sempre, só não pelas ferramentas oficiais, mas tá aí desde sempre. Tanto é que aumentou os casos de... me fugiu agora o termo, como é que se usa? A galera em escola faz montagens com foto das meninas, com foto das alunas, né? Um caos total. Aumentou isso justamente porque a galera vai, não obviamente no ChatGPT, mas vai nas plataformas mais obscuras que tem por aí, e o camarada consegue fazer. Então, quando a OpenAI vai lá e diz assim, não quer saber? A gente teve uma ideia aqui. Não, meu irmão, a gente vai liberar a versão adulta do ChatGPT. Não, para, porque essa aí não foi a ideia que você teve agora. Essa aí é a ideia original de tudo. Porque, na verdade, todas essas ferramentas... você pega a história da internet. O que bombou primeiro? Pornografia. A capacidade de criar é inata de como ele é configurado. O que a gente tem são amarras que permitem eu não... isso não pode. Isso infringe regra. Isso infringe direitos autorais. Isso não sei o quê. Então, dependendo do money, eles vão abrir ou fechar a chavinha para certas coisas, certas áreas. Hoje na Steam já tem uma classificação de jogo que existe há muito tempo, que são novel, né? Novel, que são esses joguinhos que tem uma interatividade, mas é mais visual, fotos e história, né? Storytelling, você vai passando, vai escolhendo as opções. Cara, o que tem de novel, pornográfica, AI vendendo na Steam, não tá no gibi. AI. Imagina. Então, assim, é só uma parada. O que acontece? É muito simples de utilizar uma ferramenta e chegar nesse resultado. A questão é que isso vai ser oficializado pelas grandes, né? Pelas grandes como o ChatGPT. Porque o cara precisa trazer mais atrativo para a ferramenta e continuar vendendo, porque ele tá vendo que a batata tá assando. Olha, eu e Renan temos um conhecido em comum, não vou citar nomes aqui, mas vou citar pela alcunha, Clint. Né? E ele, uma vez, a gente trabalhava numa empresa e cuidava lá dos projetos digitais. E era projetos para uma categoria profissional específica. E ele me perguntou assim, estarrecido, aqui, Garcia, a gente lança esse aplicativo aqui com esse conteúdo maravilhoso, nenhum download. Mas em compensação, o camarada lança um joguinho ou então um filme pornô, milhões de downloads. Eu falei, né? É um mercado, né? Na verdade, é para fazer sentido, é para fazer dinheiro. Agora, olha só, a gente tem que acelerar aqui por causa do nosso tempo, mas já aproveitando, já falando de bolha e hype, e aí dando já meu segundo pitaco, para 2026 a gente vai ter um novo hype. Aí já tá tendo, né? É a questão dos robôs humanoides. Toda hora agora surge um novo modelo. E teve um até que saiu em pré-venda aí, ganhou destaque mês passado, né? Todo mundo falando dele. E eu acho que a gente vai cair, quer dizer, a gente não, né? Mas a galera aí vai cair no mesmo golpe. Por quê? Porque o robô é uma tecnologia impressionante, é óbvio, mas para executar as tarefas dentro de casa, você tinha que acionar o modo expert. O modo expert, senhor, nada mais é
do que os funcionários da empresa lá usando um headset de VR e fazendo os comandos, e o bicho só imitando na tua casa. É igual quando o Elon Musk fez aquele lançamento, o anúncio dos robotáxi, que tinha os robozinhos Optimus da Tesla lá também, e aí, na verdade, depois descobriu, não, o robô não funciona sozinho, não. Era um funcionário da Tesla que estava lá nos bastidores fazendo todos os movimentos para o robô poder replicar ali. Não estou dizendo que a tecnologia não existe, que não sei o quê, não estou dizendo que é um caso, uma nova Teranos, né? Que, não, é uma fraude total. Não é uma fraude total, é claro que a tecnologia existe e que a tecnologia é impressionante. O problema é o que eles estão prometendo, que a gente entrou numa fase aí... A gente gravou um programa, agora não lembro quem gravou comigo, foi o Renan, foi o Lucas, falando de como as empresas de tecnologia se habituaram a lançamentos fake, né? É o Autodrive da Tesla, que não é exatamente o Autodrive, não é um veículo autônomo na sua plenitude, né? E tantas outras coisas que a galera se acostumou a prometer e dane-se se não entregar. Eu tô vendendo, a gente falou, Renan, daqueles gadgets de inteligência artificial, o Rabbit, o outro eu esqueci o nome, que também prometia uma série de coisas e a galera tudo devolveu, não sei nem que fim levaram aquelas empresas. O AIPIN também, que foi um fiasco. E agora a gente vai entrar na era dos robôs humanoides, e aí estão pipocando vídeos aí no meu feed, alguns reais, outros eu tenho dúvida já se aquilo ali não é feito também com inteligência artificial, né? Mas estão pipocando uma série de vídeos mostrando a empresa tal tá lançando robô, e a galera vai botar dinheiro também, né? Agora vai ser um exército de robôs. Sim, mas a gente não tem nem carro que dirige sozinho. E o carro para dirigir sozinho, os caras têm que passar meses aí ou anos testando num cenário controlado ali para ver se não vai. Eu tava dirigindo outro dia perto do meu trabalho lá e o cenário é caótico. Parece que a gente tá lá numa capital indiana, que o carro vindo em todas as direções, não tem nenhum semáforo, não tem nada, né? E aí eu fico pensando como é que os sensores de um veículo inteligente vai se virar ali naquele contexto caótico de caos absoluto. Assim, então tem muito ainda a avançar e os caras fazem promessas que não podem ser cumpridas. E agora, já que a gente estava falando de pornografia, inclusive um dos apresentadores lá do Hard Fork, do The New York Times, perguntou pro cara, né, de uma dessas empresas de robôs humanoides, se o robô estava preparado para atender a pedidos mais lascivos de seu amo. Né? Porque você compra um robô, paga uma nota, né? Você não vai querer que ele só lave a louça, né? Então, é óbvio que as pessoas vão seguir por esse caminho também. E aí o cara, né, desviou daqui, desviou dali. Não, a gente tá vendo porque tem uma série de coisas. Mas porque um funcionário, então, vai ter que fazer também os movimentos lá pro robô replicar na casa. Assim, tem uma série de coisas. Tô sendo jocoso, é óbvio, tô fazendo piada aqui, mas tem uma série de coisas que não batem. E aí, o fato, eu acho surreal, assim, o cara colocar o negócio à venda, que é um robô, e falar assim, não, para ele fazer uma série de tarefas aqui, tem o modo expert, que na verdade não é o robô fazendo, é um funcionário nosso usando um capacete de realidade virtual com uma série de sensores acoplados ao corpo, para ele fazer os movimentos e o robô simplesmente replica, sabe? Então a conta, aí eu não estou falando só de matemática agora, mas a coisa toda ainda não fecha. Então essa é a minha previsão já de bolha para o próximo ano, que eu tô vendo que é para onde a galera vai mirar. Agora vai sair robô daqui, robô dali, mas eles não vão ser não vão chegar nem aos pés do C3PO, porque o C3PO ele podia ser meio sem noção de vez em quando, mas pelo menos ele andava para lá e para cá sozinho e resolvia as coisas. E esses ainda estão longe disso. Então, senhores, já deixo aqui meu segundo pitaco. Renan Peixoto, vamos lá, estamos no adiantado da hora, mas dê seu segundo pitaco aí, pra gente caminhar. Não, acho que eu ia só pegar um pouco desse gancho do que você falou aí, porque acho que o meu segundo pitaco era mais a questão do Salesforce que eu tinha comentado anteriormente, mas acho que o que você falou essa questão de robô não é de agora, ele está dentro do imaginário popular há muitos e muitos anos. E ele ainda vai continuar dentro do nosso imaginário. Acho que robôs que hoje, como você mostrou aí, que tentam fazer isso, o japonês já vem tentando fazer isso há pelo menos uns 30 anos por baixo. Uma hora acho que ele vai conseguir, vamos ver. Só para contextualizar, o nome desse robozinho que eu falei é o Neo, né, que está em pré-venda.
E segundo o CEO lá da empresa, é X1 ou 1X, deixa eu ver aqui, 1X, One X, né, o nome da empresa, já tem um volume considerável de pedidos. Já, e não tô de novo, né? Entendeu? Antes que alguém nos comentários, é igual o engraçadinho quando eu falei mal da IA 2 anos atrás, né? Que num programa com o Renan, naquele capinha do C3PO, eu não tô desmerecendo dizendo que a tecnologia não existe. Não é isso, a tecnologia existe. Porém, ela ainda tá longe de entregar o que promete. Quem que próximo da fila? Ítalo Cassini, seu segundo pitaco aí pra gente caminhar pro encerramento. E não, depois ainda tem o Thelmito, que não, então Ítalo, por favor, depois tem o Thelmo ainda. Da parte de games eu vou trazer aqui bem rapidamente toda a frustração não tem desse ano. Toda a frustração. A Microsoft fazendo suas cagadas. Microsoft já desisti deles por conta de anúncios e dos últimos movimentos de Game Pass e tudo mais, mas a maior frustração do ano e provavelmente movimentou a indústria de diversos datas de lançamento foi o adiamento do GTA 6, né? Então a gente teve aí o anúncio inicialmente do GTA 6 ali em 2023, né? Falando que ia ser em 2025. Quando chegou ali mais próximo, a gente teve a data de maio de 2025. Quando chegou em maio de 2025, a gente teve a data para novembro de 2026. Então isso certamente... Não, era maio de 2026, né, Ítalo? Maio de 2026. Isso, aí foi para novembro de 2026. Isso aí. Aí foi para já seria pro ano que vem, de qualquer maneira. Não, inicialmente ele era para 2025. Isso. O primeiro trailer de 2023 falou que era para 2025. Aí nos dois últimos eles jogaram 2026. Isso. E isso na verdade, a maior obra de entretenimento da indústria até o momento, né? Está sendo colocado como a maior obra, o maior investimento de entretenimento até o momento, na casa de chegando aí seus 2 bilhões de dólares no jogo, né? De investimento. E movimentou todas as datas de lançamento, movimentou um monte de gente que já esperava pelo jogo, o próprio YouTube criando novas diretrizes agora, que o pessoal acha que tem muito a ver com a questão do GTA 6, né? Porque ele vai começar a ser mais intenso e bloquear algumas questões de violência, né? Então, porque vai ser muito realista, né? É um jogo que vai ser muito realista e vai possibilitar ter muitas, como é que eu vou dizer, ter muitos desdobramentos, né? Então, isso movimentou no ano, né? Teve essa frustração de não ter lançado, e eu acho que é a principal expectativa para o ano que vem. Apesar de que teve grandes lançamentos esse ano, teve jogo do ano também inesperado, no estúdio francês, o Clair Obscur, né? Mas acho que o GTA é a maior notícia aí, né? Foi o que mais foi o hype desse ano aí, que foi quebrado, jogado aí para o final de 2026. O que provavelmente vai bater aí com o que o pessoal espera de anúncio de novos consoles para 2027, provavelmente 2028, né? A gente tem o PlayStation 6 e a evolução do que seria o Xbox e o portátil, né? Que eles falam que teriam uma nova situação portátil ou híbrida, ainda é rumor, né? Mas eu acho que esses aí são os pontos aí que eu queria GTA 6 com certeza um destaque, né? E como você falou, acho que o maior investimento em entretenimento até hoje, né? Vamos ver como é que vai ser isso na prática, né? Mas de fato o hype tá lá em cima, né, Ítalo? A indústria toda espera por isso, porque também afeta outros lançamentos, afeta a expectativa das pessoas, né? Então, o que já foi mostrado nos trailers e imagens, né, o que foi divulgado até agora, foge muito do padrão que a indústria tá colocando na rua aí de jogos, né? Em termos de qualidade, em termos de funcionalidade. Então, espera-se que ao final de 2026 a gente tenha uma nova barra de qualidade e expectativa para os próximos jogos, né? Toda a indústria vai mudar quando lançar o GTA 6, né? Pelo que ele vai entregar, né? Se for entregue o que é a expectativa mesmo, todo mundo vai ter que subir a barra, né? Todas essas indústrias AAA, né? Ubisoft, EA, eles vão subir a barra, né? Bethesda,
essa galera toda vai ter que nadar aí um pouquinho, comer arroz com feijão para poder estar páreo, né, com o que GTA 6 está prometendo. É isso. Senhor Doutor José Telmo. Então o senhor dá o último pitaco do programa, Telmo. Olha a responsabilidade, hein, Telmo. Olha só, crianças, cuidado se papai e mamãe falavam, cuidado com quem andas, cuidado com a IA que tu teclas. Fica de olho, porque o que está acontecendo? Com tanto agente, com tantas permissões e autorizações, ainda, como disse o Ítalo aqui, tem gente fazendo vibe coding, sem levar em consideração as seguranças. Fora a paranoia de Skynet vai tomar o nosso mundo, cuidado com a confiança exacerbada e muito rápida em confiar no aparente algo que é inteligente ou que foi feito para parecer inteligente, que se humaniza a cada tecla. Tanto que a gente vai dar apelido, brinca. Então, cuidado, gente, ao permitir acesso a coisas mais pessoais, serviços e outras coisas no seu nome, porque pode ser que qualquer falha que venha aí para frente afete muito mais a sua vida do que você imagina. E assim, eu vou bater sempre na tecla, use a IA para você ganhar tempo, para você dar os passos mais longos, para você aprender mais rápido, para ser o seu tutor. Não assim como disse o Renan até, eu achei ótimo o Renan apontar isso numa conversa um pouquinho mais cedo, né, daquele gente usando como psicólogo. Gente, não é para isso. Não é para ele ser o seu psicólogo. Procure um profissional, procure pessoas que podem te aconselhar e tal. A IA não é para isso. A IA não vai te dar os números da Mega Sena da virada. Tenta pedir para ela te dar os números. Ela vai dizer que não posso, não consigo, não quero. Sim, não confie cegamente na IA. Use a IA para aponte situações, mas sempre questione. Assim como tem muita gente que, porque ela é mais inteligente. E a gente tende a confiar numa questão sobre inteligência. No jornalismo, muitas emissoras cresceram, né, Renan? Porque sempre apostaram na visão que a credibilidade do jornalismo traz. Então, muita gente está construindo uma credibilidade, as empresas estão construindo credibilidade em cima de uma inteligência que, como o próprio Ítalo aqui nessa aula, que isso aqui praticamente foi uma aula, o Ítalo apontou, em que ele não raciocina, ele chega na probabilidade, como foi lá o Renan, ou ele simplesmente já sabe a resposta. Zé, mas se ele sempre tem todas as respostas, ele não tem todas as respostas, ele aprendeu a guardar isso tudo. Então, se eu tivesse um cérebro que fosse um data center, eu também ia ficar puxando as coisas em segundos, mas a gente não é assim. Então, assim, continue usando, mas usem com inteligência, mais inteligência do que a inteligência artificial, tá? É o conselho do tio para 2026. É isso. Senhores, muito bom. Então, com isso, estamos chegando ao final do último episódio de 2025 do Talk to Biz. Quero agradecer demais a vocês por essa participação, agradecer pela participação ao longo do ano, agradecer a todos vocês, ao meu querido amigo Renan Peixoto, ao meu querido José Telmo, ao meu querido Ítalo Cassini, e agradecer a todos vocês aí que acompanham o nosso canal, seja na versão em áudio, seja na versão em vídeo. Por favor, o Ítalo já tinha até dado Feliz Ano Novo, Feliz Natal semana passada, mas aí acabou que ele voltou, que foi o último episódio do Coit to Biz. Ítalo, agora você pode dar o Feliz Ano Novo pra galera, de fato, né? Feliz Ano Novo para todos vocês. A gente se vê aí no ano que vem aí com muitas novidades no meio ali da parte de games, tecnologia, né? E queria desejar aí boas festas e curte aí o canal, se inscreve no canal do Talk to Biz e ouça a gente também nas principais plataformas aí de streaming. É isso. Renan Peixoto. Meu amigo, sempre mais um ano de conversas e mais um ano incrível, com muita coisa boa que a gente falou. Sempre a gente achava que de repente, não vai aparecer nada, e sempre aparece alguma coisa, então que continue acontecendo isso em 2026.
E um feliz ano novo para todos aí. Ano que vem a gente vai estar mais um ano aí à frente do programa aí, das gravações também. É isso. José Telmo. Eu voto de boas festas, ótimas entradas e ótimas saídas também, porque a gente tem que estar preparado para tudo. Continue, como diz no site do Talk to Business, né? Tipo, stay hungry, né? Stay foolish, stay hungry. Se mantém interessado, gente. Aproveite tudo que está aí. Siga a gente, né, nas principais redes sociais. Me siga também, @José Telmo. Procura o Ídolo, procura o Renan. E a gente está aí para a gente, quem sabe, mais um ano, né, de Talk to Business, a gente trazendo esses debates, essas coisas para chacoalhar a cabeça de vocês. É isso, meus amigos. Eu reforço os votos aqui dos meus companheiros de bancada. Já desejei Feliz Natal semana passada para os ouvintes do Coin2Biz, agora desejo Feliz Natal também e uma excelente passagem de ano, uma excelente virada de ano para todos vocês que acompanham o nosso canal. Como o Telmo falou, como o Renan falou, como o Ítalo colocou, a gente volta em 2026 sempre com a mesma premissa: trazer conteúdo, mas conteúdo de qualidade, conteúdo qualificado, que a gente possa engrandecer as conversas sobre estratégia, gestão, marketing, inovação, tecnologia, sobre o mercado dos jogos eletrônicos que a gente traz lá no Coin2Biz. Então sempre trazendo esses temas e tentando trabalhar esses temas da forma mais embasada, da forma mais coesa possível, para que vocês tenham um conteúdo sempre de boa qualidade. É isso, meus amigos, meus votos mais uma vez de excelente virada de ano e nos vemos em 2026, em algum momento de janeiro voltaremos, né, à nossa programação normal. Um abraço a todos, até lá, feliz 2026, valeu!